Olá, meu povo! Olá, olá! Oh, chegamos! Chegamos! Vamos aceitar aqui. O Tiago Panzariello está aqui conosco. Já já ele vai aparecer aí para você. Hoje é fechamento. Aí, Fechamento com a chave. paz do Senhor. É, deixa eu só acertar aqui o ângulo da câmera. Hoje é chave de ouro, Acabou. é com chave de ouro que a gente fecha. Não é de qualquer jeito que pode fechar a EBD, ué. Final do trimestre é de uma forma bem diferente. Tem professor novo. Quando a gente vai fechar, tem professor novo, tem que ter uma novidadezinha. E para nós hoje é uma novidade muito boa. E aí, cortou? Enquanto eu Não, falei? tô ouvindo bem, tô ouvindo bem agora. O áudio tá saindo bem, o áudio tá legal para mim. Tô conseguindo ouvir, tô conseguindo entender, tá saindo melhor. A joia. Acho que nós vamos ter que ficar por aqui mesmo, né? Que eu acho que aqui a conexão tá mais estabilizada, né? E eu tô conseguindo ouvir a senhora. A senhora tava falando, não tava cortando para mim. Que bom, que bom então. Ah, então nós estamos na hora, né? Deu 7h40, não foi? Uhum. Deu Deu certinho. certo. Para. Coincidência ou não, deu certinho o tempo. Pois bem, desde já então eu agradeço muito a sua participação, agradeço ter aceitado o convite. Para mim é uma satisfação muito grande, é uma alegria, é uma forma de nós valorizarmos ainda mais o estudo da escola bíblica. É um tempo, né, que a gente precisa muito inculcar o conhecimento, o estudo bíblico, a mensagem de Deus para nós, nessa fase, né, na fase da adolescência, e esse conteúdo foi, assim, bastante bom para mostrar aos nossos adolescentes, assim, que Deus tem uma história completa, fechada, para cada um, e com certeza é uma história que contribui, né, para o crescimento, e é para o crescimento de fato, né, que é desde o começo da história de alguém, da vida de alguém, Deus já tem um plano, né, perfeito aí de sucesso, um plano de felicidade, e que aquele que entra no caminho, né, que aceita essa história que Deus tem para ele sempre será bem sucedido. Vão ter as adversidades, com certeza, mas a melhor parte é que nós sabemos que Deus está conosco e Ele é o Todo-Poderoso, e nós vimos na história, né, o quão poderoso Ele é e o quanto Ele batalha pelos seus, para quem Ele tem, para quem Ele quer que essa pessoa conclua a história que ele planejou, que ele escreveu, né? Inclusive, a nossa dinâmica hoje vai estar baseada nessa questão de Deus tem um plano e aquele que emerge, aceita a história dele, é muito bem sucedido. E nós vimos aí durante o estudo que aquele que saiu do que Deus tinha planejado foi infeliz, teve derrotas, né? Mas quando se volta para ele, ele tem sim uma história muito boa. Eu acho bem legal que Deus é um Deus de histórias, né? O nosso Deus é um Deus assim, acho que ele é apaixonado por histórias, porque antes mesmo de nascer ele já tem uma história pronta, escrita para nós. E como a Bíblia diz que ele é Deus que tem planos e planos de paz para cumprir um propósito, né? Então, eu acho bem legal que eu gosto sempre de
de pensar assim, que Deus é um Deus que gosta, o nosso Deus é o Deus que gosta de história. E ele está sempre escrevendo história, né? Cada dia que um nasce é uma história nova que ele está expondo ao mundo. E inicialmente é uma história assim, né? Ninguém sabe do que na completude. Mas aquele que aceita o projeto de Deus vai ter, sim, uma história de sucesso. E isso não significa que será fácil, né? Não vai ser simples demais, mas aceitar o que ele tem para nós é a melhor coisa a fazer, né? E eu quero te agradecer por essa contribuição muito boa, muito grande. É de fato uma grande contribuição para o crescimento dos nossos adolescentes, né? Eu sei que você aí também é professor de adolescente e sabe o quão importante é na geração da identidade, né? Na identificação da identidade, alguém compreender quem é esse Deus logo de cara, logo no começo, e isso é muito importante para conseguir permanecer no caminho que ele quer que a gente prossiga, né? Para ser bem sucedido. Amém? Então, muito obrigada mais uma vez. Que Deus continue te usando aí poderosamente em muitos outros trabalhos que o irmão faça, tenha feito, ou projetos ainda. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Então, que barulho é aquele ali, Nicolas? Fala com o árbitro para parar lá. Desculpa aí a interrupção. E que Deus continue mesmo te dando muitos outros projetos bons, maravilhosos, que possa contribuir aí para o reino dos céus, para abençoar os nossos adolescentes aí. Quantas outras pessoas mais, né? Que vou aqui falar aqui a sua biografia, né? Olha só, o seu currículo aqui que é bom demais, né? Graduado em teologia, graduado em letras. Eu também sou graduada em letras. Aí. Revisor de textos teológicos, é comentarista das lições bíblicas da CPAD, é articulista, é professor de seminário teológico da IETC. Como é que é o nome? Que é isso? IETEC-G. Oi? IETEC-G. IETEC-G? IETEC-G, porque no final ia ser IETEC só, mas como o nome do bairro é Campo Grande, fica IETEC-G por causa do bairro no final ser Campo Grande, né? Ah, tá. IETEC-G. Uhum. Isso. E também é professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes, né? Alguém muito apropriado para comentar a nossa aula de hoje. E também é presbítero na Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Exatamente. E, glória a Deus. Você pode ficar à vontade para comentar alguma coisa antes. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. O professor Tiago Ponzariello está aqui com a gente para a gente fazer um fechamento da Escola Dominical com chave de ouro. Pode ficar à vontade. Para as suas primeiras palavras. Me apresentar para o seu público também, né, professora Jaqueline. Muito alegre, muito feliz com a oportunidade que está sendo concedida para mim. A senhora cedeu o seu espaço, o seu público, aí para que eu possa aqui falar um pouquinho da EBD, da Escola Dominical. Essa aqui é a minha segunda publicação pela editora CPAD. A minha primeira publicação foi a revista de juvenis do primeiro trimestre de 2022, ou seja, a primeira revista do novo currículo de Escola Dominical, desse novo currículo, da de juvenis, foi minha também. Que pena que eu não trouxe, ela está no outro cômodo aqui do lado. Um minutinho só que eu vou pegar a caixinha aqui, rapidinho. Tá. Amor, chama os meninos aí, por favor. Vai, Nicolas. Pronto, já voltei. Aqui, ó, foi essa revista aqui, Uma Viagem pelo Antigo Testamento.
foi do primeiro trimestre aqui de 2022, como pode ver aqui. Então, essa aqui foi a minha primeira experiência como comentarista das lições bíblicas. É uma revista diferente, com uma proposta um pouquinho diferente, a faixa etária. É uma faixa etária parecida, todavia uma criança de 15, um adolescente, né, de 15 a 17 anos, ele já está em outra fase, já está no ensino médio, já está preocupado aí com vestibular, então ele já tem acesso a muito conteúdo já no período escolar dele, e já até alguns que prestam concursos para áreas militares, pré-técnicos. Então, é uma lição que ela tem um volume um pouquinho maior e a gente pode usar uma linguagem com um pouquinho mais de profundidade. Esse aqui que é um trabalho de 13 a 14 anos, então é um degrau abaixo aqui na faixa etária. Então ela é uma revista um pouco menos volumosa e a gente tem que fazer aí uma adaptação na linguagem, né? Porque de 13 e 14, ao mesmo tempo que nós temos aí adolescentes de 14 anos que conseguem fazer leituras de romances em um final de semana inteiro, sim, tem adolescentes, de um modo geral, né? Que leem a trilogia dos Jogos Vorazes num final de semana, tem outros, dependendo da situação financeira, da vida, do contexto do nosso país, tem dificuldade, não tem um hábito de leitura. Então a gente tem que pensar em todos esses contextos na hora de produzir um material como esse. A gente tem que pensar em toda a pluralidade de contextos socioculturais e econômicos que o nosso país tem. Então, foram assim, projetos que eu fiquei muito feliz de ter participado. Uma que fala sobre o Antigo Testamento e essa aqui que fala especificamente sobre o povo de Israel. Então, essa revista aqui é uma história de Israel para adolescentes. Eu fiquei muito feliz porque quando a gente ministra, eu já ministrei história de Israel em seminários, então é sempre algo muito denso, muito profundo, e a gente poder pegar, selecionar alguns pontos principais aqui e poder falar sobre eles e ao mesmo tempo tocar em alguns personagens que não são tão tocados assim, alguns profetas, e estabelecer alguns contextos foi muito importante e foi muito prazeroso. Eu fiquei muito feliz. Um pouco aí da minha vida, no meu currículo, a senhora já falou, leu aí, apresentou, então não vou repetir. Algo importante que eu preciso falar. Eu sou casado, então minha esposa é Bianca, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Rebeca, de 9 anos, e eu tenho aí o Thales, de 2 meses de vida. Então eu quis aí dar um nome hebraico para a primeira filha e um nome grego para o segundo filho. Assim como o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento é em hebraico, o Novo Testamento é em grego. Então, um nome hebraico para o filho mais velho e um nome grego para o filho mais novo. Então, além do que a senhora falou, contou um pouquinho aqui da experiência de escrever esses projetos. Além disso, nesse trimestre, ainda teve um artigo também que saiu no Ensinador Cristão, tá? Tem aqui, dentro desse artigo, eu falo um pouquinho aqui da revista também. Então, na revista Ensinador Cristão, apesar dela ter um foco maior nos subsídios das revistas de adultos, ela tem aqui algumas dinâmicas aqui voltadas para revistas de jovens, para outras revistas também de faixas etárias menores, e aqui dentro tem um artigo também de onde saiu o currículo, né? E a história do povo escolhido descrita na Palavra de Deus. Então tem esse artigo aqui também na revista Ensinador Cristão, na página 20, que são contribuições para esse trimestre, tanto o artigo no Ensinador, quanto a lição que está sendo estudada aí durante todo o trimestre. Então, inicialmente, é isso que eu tenho para falar. Tá, joia, muito bom. É uma bênção mesmo. Já tem um bom tempo que eu trabalho com os adolescentes e essas 2 lições em especial, assim, foram... Esse é agora que é o novo currículo, né? Esse ano que é o novo currículo, não é? Não, começou em 2022. Primeiro trimestre de 2022 começou o novo currículo, Uhum. É o segundo ano do novo currículo. Tá. Agora, essas 2 últimas lições têm me marcado bastante, viu?
essa de agora, que está terminando hoje, né? Que a gente vai concluir aqui hoje, e a do semestre passado, que é da criação, que foi da criação. Foi ótimo, muito ótima mesmo. Bem interessante. Então, é o seguinte, eu vou só dar alguns avisos e vou passar para você fazer a apresentação do conteúdo para a gente. E no final, fica com a gente até o final, que no final eu vou apresentar a dinâmica proposta para a aula de hoje. A música que eu proponho hoje, né, é a música de Fernandinho, Uma História. Porque geralmente eu faço assim, eu tenho um grupo no Telegram, lá no grupo do Telegram eu envio o link do grupo normalmente para quem é professor, porque é um grupo exclusivo para os professores que lecionam para essa classe. Só a classe dos adolescentes de 13 e 14 anos. Porque às vezes a gente tem vários grupos, aí mistura muita coisa, então ele é bem exclusivo para isso. E geralmente eu compartilho lá com os professores o slide da aula, uma música, a dica de uma música, se quiser usar a música no início da aula, enquanto aguarda os meninos, ou se quiser cantar no final, geralmente é uma música conhecida. E também eu deixo a sugestão de uma dinâmica, e no decorrer dos meus estudos também, se eu encontrar algum material que eu julgue interessante para compartilhar lá no grupo também, eu compartilho. E os professores que estão lá também, geralmente eles compartilham também alguma coisa que eles estiverem fazendo, alguma lembrancinha que eles decidiram fazer, o que eles estiverem fazendo, eles compartilham um ambiente de interação nosso, né, de professores exclusivos da classe, dos adolescentes aqui que lecionam essa revista. Então, se você é professor e quer participar aí do grupo, é só falar comigo aqui no prof.jac2022 no Instagram e eu envio para você o link. Você acessa lá, já tem o histórico todo de todas as lições lá, inclusive alguns PDFs, o que tiver lá você acessa agora, o que já passou você consegue acessar tranquilamente, tá bom? Então é isso, fica até o final, porque no final tem dinâmica, tá joia? E a dica da música já tá tudo lá no grupo, tá? Então eu vou passar aí para o professor, ele vai entregar para a gente então o conteúdo dessa lição aqui, tá bom? Fica à vontade, professor. Deus abençoe sua vida. Eu quero te ceder a oportunidade para orar. Geralmente, a minha oração inicial da escola dominical é aquela oração de agradecimento. Eu gosto de agradecer a Deus por Ele ter me escolhido para essa finalidade de ser professora da classe dos adolescentes. Eu considero essa fase, assim, o start do chamado de Deus na vida de uma pessoa. Pelos personagens bíblicos, homens admiráveis, a gente vê que eles são chamados mais ou menos aí, né, na fase da adolescência. Então, eu considero assim, de grande importância esse chamado e eu gosto de agradecer. Fica à vontade para orar e pode, em seguida, dar início aí ao conteúdo. Pode ficar à vontade. Então, vamos aproveitar esse primeiro momento. Vamos fazer uma oração mesmo para agradecer a Deus, uma oração de gratidão por essa oportunidade que é grande de falarmos aí com nossos adolescentes, que é uma fase muito importante, né? De afirmação de identidade, afirmação de valores, afirmação da fé. E a gente estar presente na vida deles nesse período é um privilégio muito grande. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, eu falo contigo em nome de Jesus, Senhor. Pai, nesse momento, na noite desse dia, eu quero lhe agradecer, ó Pai. Nesse momento é um momento de gratidão. Estamos aqui para lhe agradecer pela oportunidade, ó Pai, que nós temos de sermos professores de adolescentes, ó Pai. Pai, a adolescência é uma fase única na vida de uma pessoa, é uma fase de afirmações, é uma fase de descoberta. E o fato de nós estarmos presentes na vida de adolescentes justamente nesse período é porque o Senhor tem um propósito conosco nessa fase da vida dessas pessoas, ó Pai. Então, quero lhe agradecer por esse momento, quero lhe agradecer pela oportunidade, quero lhe agradecer pelo chamado,
Quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, na vida da professora Jaqueline. Quero agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quero agradecer tudo que o Senhor tem feito na vida dos adolescentes que estão sendo alcançados, ó Pai. Não só pelas ministrações das aulas, pelo conteúdo da revista. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um deles, ó Pai. Essa oportunidade, ó Pai, de podermos estar fazendo a diferença na vida de adolescentes, ó Pai. Muito, muito, muito obrigado, ó Pai, por esse momento e por essa oportunidade. Agradeço a Ti pelo dom, agradeço a Ti pelo chamado, agradeço a Ti pela capacitação, porque se não fosse o Senhor para nos capacitar, o que seria de nós? Se nós estamos aqui, se nós temos essa oportunidade, é porque o Senhor nos capacitou e o Senhor nos escolheu para este propósito específico, Pai. Então, que o Senhor continue nos abençoando e nos capacitando para cumprir o chamado, o propósito para o qual o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, vamos lá. A lição 13, que é a última lição, fechamento aqui desse trimestre, da lição A História do Povo Escolhido, que é uma história de Israel. É uma história de Israel aqui, numa linguagem totalmente voltada aqui para o público adolescente. Durante essas 13 lições, tivemos aí a origem dessa história, o desenvolvimento de toda essa história, os principais personagens dessa história, os principais atores aqui de todo esse cenário que foi construído, personagens escolhidos e separados por Deus, e até que chega na história desse povo, dessa nação, que ela se forma, e até que chega um momento que, por muitos deslizes dessa nação, dos seus reis, a nação se divide. Quando ocorre ali a morte de Salomão, o Roboão assume o reino ainda unido, mas por causa ali dele decidiu ouvir o conselho ali dos seus amigos mais jovens, ele decidiu aumentar a carga tributária e o reino se dividiu. E ficamos aí com o Reino do Norte e Reino do Sul. Após um desenvolvimento histórico que tem tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, nós chegamos à seguinte configuração. Nós temos Israel como Reino do Norte, ele ficou com o nome da nação que era antigamente do Reino Unido, Israel, e a capital ficou conhecida como Samaria. E o Reino do Sul ficou conhecido como Judá, mas ficou com a capital anterior, que era do Reino Unido, que foi Jerusalém. Então nós temos esses dois contextos. Israel, Reino do Norte, capital Samaria, e Reino do Sul, capital Jerusalém, conhecido como Judá. E aqui nós vemos que o povo que era um só se dividiu, e um povo dividido ele enfraquece. E esse povo dividido, além de enfraquecer, ele rivalizou entre si. Eles faziam guerras entre si. Então era uma rivalidade que não era só uma rivalidade, dividiu e foi cada um para um lado. Não, eles lutaram entre si, eles guerrearam entre si. Fizeram alianças com povos anteriormente inimigos para guerrearem entre si. E aqui nós vemos que o Reino do Sul e o Reino do Norte eles tiveram algumas peculiaridades. O Reino do Norte, ele começou ali especificamente com Jeroboão, e nós tivemos ali no Reino do Norte 19 dinastias diferentes. E o que é uma dinastia? A dinastia é quando uma família ela fica no poder, na realeza. Então, quando nós percebemos aí acontecendo esse ano, aí houve a morte da rainha da Inglaterra, mas quem assumiu foi o filho dela. E aí dá sequência à dinastia, ou seja, quando o filho assume o reinado em lugar do pai. No Reino do Norte, foi uma história muito complicada e muito conturbada, ou seja, houve 19 dinastias num período de 200 anos. Então percebe-se que foi um período extremamente complicado. Por quê? Tiveram reis que reinaram apenas 2 anos. Então, e a maioria dos reis, não, melhor dizendo, todos os reis do Reino do Norte, 100% deles, foram reis malignos. Foram reis que não temeram ao Senhor. E eram reis que muitas vezes assumiam o trono dando um golpe de Estado, tomando um reinado que era de uma outra dinastia. O próprio Jeroboão assumiu assim, dando um golpe em Roboão. Ele que já
havia tentado dar um golpe em Salomão, mas Salomão resistiu, ele fugiu para o Egito. Assim que Salomão morre, ele volta. E aí ele acaba conseguindo ali dividir a nação e assumir o trono. Mas, dentre essas histórias de golpe de Estado, reis que não temeram ao Senhor, houve 19 dinastias. E era um povo que não tinha uma estabilidade tanto espiritual como financeira. Houve até um momento com instabilidade financeira, mas foi um período que não durou muito, porque havia constantes golpes de Estado e constantes ameaças de povos vizinhos. E o Reino do Norte, pelo fato dele não temer ao Senhor e ter muitos reis ímpios, quando se tem reis ímpios, acaba se tendo também sacerdotes ímpios e profetas ímpios. Até porque o Reino do Norte não tinha templo, o templo estava no Reino do Sul. Então, no Reino do Norte, criou-se aí uma cultura não, né? Eles ficaram assim, com receio do povo ir adorar no templo, que estava lá em Jerusalém, no Reino do Sul, e criaram um templo em Dan e o outro templo em Betel, que era mais ao sul, no Reino do Norte. Com isso, eles cercaram as fronteiras, tanto no norte quanto no sul. A capital, Samaria, ficava aqui no meio, e colocaram 2 templos aqui, colocaram bezerros de ouro. E começou aí uma idolatria que durou aí até o final do Reino do Norte. Então, e eles utilizaram locais que eram sagrados. Betel foi o local da escada de Jacó. Então eles criaram um templo num local que era assim, nosso patriarca teve um encontro com Deus aqui. Então é um local que Deus também está. Mas eles colocaram idolatria ali. Então isso foi acontecendo sucessivamente durante todas as dinastias. E fazendo cada vez pior. Adorando aí a Baal, a Astarote, a Azerá. Inclusive alguns cometendo ali o mais hediondo dos crimes, que é entregar os seus filhos para adoração a Moloque, colocando lá numa estátua. Moloque ficava lá com aquela estátua com as mãos assim, eles acendiam uma chama e colocava ali a criança, meio que fritava ali naquela adoração. Então era algo extremamente bizarro de se ver. Assim, e o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, chegou nesse nível de perversão, nesse nível de idolatria, de afastamento. Então era natural que Deus enviasse juízo sobre esse povo, porque era o povo que estava completamente afastado de Deus. Então, nesse momento aqui, focado ainda no Reino do Norte, a Síria era a principal nação dominante, não só nação, império dominante, com esse ideal de expansão, de conquista de outros territórios. E a Síria, ela foi expandindo o seu território. E até que chegou em Israel, até que chegou a Samaria. E Samaria não conseguiu resistir. E o que acontece de interessante de se estudar, né? Não interessante o fato, mas interessante de se estudar. A Síria, ela tinha uma maneira de fazer dominação, que era diferente da Babilônia. O que ela fazia? Ela chegava numa cidade dominada, e quando ela chegava nessa cidade, sitiava, dominava, devastava tudo. Mas o que acontecia? Eles traziam pessoas de outras nações, de outros povos, e colocava todo mundo para morar junto ali naquela cidade. E levava algumas pessoas também daquela cidade para outros locais. Então, o que acontecia? Naturalmente, uma mistura. Então, toda a identidade nacional, cultural, da língua acabava se perdendo. Então, quando você perde esse sentimento de nacionalidade, de pertencimento, da sua cultura, e quando isso vai se distanciando, isso acaba enfraquecendo também qualquer possibilidade de uma revolta contra esse império dominante, porque tudo acabou ali se misturando. Então, Samaria, tanto que Samaria passou a ser vista pelo pessoal de Judá, do Reino do Sul, como um povo que é misturado, mestiço. Daí que vem a rivalidade entre judeus e samaritanos. Samaritanos que vêm de Samaria, realmente. Então, toda essa rivalidade que surgiu também por causa da maneira da Síria
fazer a sua dominação. E o que aconteceu? Israel, que é o Reino do Norte, ele não teve essa oportunidade de ir para um cativeiro e voltar. Houve toda essa mistura, essa miscigenação, e o povo que ficava ali foi um povo pobre e tal, e toda aquela identidade nacional do Reino do Norte se perdeu. Ou seja, nós temos reis corruptos, dinastias distintas, sacerdócio corrupto, templo que não era o templo original, profetas que profetizavam de acordo com a vontade do rei, uma nação extremamente perversa que fazia uma dominação que tirava a identidade cultural. Isso tudo fez com que Israel, ali o Reino do Norte, enfraquecesse e praticamente desaparecesse. Só ficasse ali o povo samaritano, que foi o restante de toda essa mistura. Então, isso aconteceu em 722 a.C., que foi a invasão final em que a Síria ela ataca Israel. Israel, entenda, Reino do Norte. E aí houve toda essa questão com o Reino do Norte e ele acabou se esvaziando de toda a sua identidade cultural, ficando toda essa mistura. E depois nós vemos Judá. Judá, ele não sofreu essa invasão que a Síria sofreu, mas ficou ali sobrevivendo como vassalo. Ou seja, você está sob o domínio do Império Assírio, mas você vai pagar impostos sobre o Império Assírio sem que haja essa invasão sangrenta. Israel, o Reino do Norte, tentou resistir, perdeu. O Reino do Sul, percebendo isso, fez um acordo e ficou vivendo ali como vassalo. Mas tinha uma outra nação que estava surgindo, que era a Babilônia. Então, a Síria, depois de um tempo, começou a cair e começou a surgir a Babilônia, um dos principais impérios do mundo antigo. Se não o principal. Se nós formos analisar os impérios do mundo antigo, levando em conta os sonhos de Nabucodonosor, a estátua que Daniel interpreta, a Babilônia é o principal império. É o principal império. O portão de Ishtar, que era uma das maravilhas aí do mundo antigo. Inclusive aí o filme do Eternos tem um momento que ele passa na Babilônia, aparece o portão de Ishtar lá, então tem toda aquela beleza, suntuosidade, o luxo da Babilônia que a Babilônia tinha. E a Babilônia também, como todo império antigo, se interessou por fazer esse processo de expansão. Aquela região ali de Israel, Mesopotâmia, que é a região ali entre rios, né, o rio Tigre e Eufrates, a região de Israel e até mesmo ali o norte do Egito, ali o delta do Nilo, onde sai ali o rio Nilo, era uma região que era conhecida como crescente fértil, ou fértil crescente, dependendo da bibliografia, e era uma região muito disputada. Então todos os impérios disputavam ali, porque era uma região próspera, que poderia se plantar, que tinha muitos rios, então era uma região ali muito cobiçada. Então todos os impérios do mundo antigo disputaram e conquistaram a mesma região, se você for olhar. Então ali a Babilônia subjugou a Síria e começou também a conquistar outros territórios. Israel não. Agora no Reino do Sul, Judá também começou a se afastar. E Judá, ele também teve muitos reis ruins. A maioria deles foram reis ruins. Então, eu falei do Reino do Norte, tiveram todos os reis ruins. O Reino do Sul teve a maioria dos reis ruins. Alguns que só foram se consertar no final da vida. Mas reis bons aqui, nós podemos dizer aqui que foram Ezequias e Josias. Josias aí que fez a reforma e o Ezequias que temeu ao Senhor. Podemos citar alguma coisa ali que Asa fez, algum outro rei que temeu ao Senhor alguma parte da vida, mas a maioria dos reis também foram reis ruins. Então, reis que se entregavam à idolatria, permitia que o povo construísse seus altares, pervertiam o templo, pervertiam o sacerdócio e pervertiam também a atividade profética. Então tem aquele velho texto, né, que é conhecido, que vale não só para Judá, como também para Israel. Ó Senhor, derrubar os seus altares e matar os seus profetas. E era uma prática comum. Se viu um profeta de Deus, ele era perseguido. Ele era ali colocado de escanteio. Ele não era
creditado aquilo que ele falava. Tanto que, quando a Babilônia ela surge como uma nação poderosa, ela começa a fazer o cerco, que era a maneira como a Babilônia fazia. Ela cercava toda uma cidade, e ali quando ela cercava, ela impedia o trânsito de entrada e saída. Então, como que iam entrar suprimentos na cidade? Então, a cidade já ia enfraquecendo por dentro, porque havia o cerco. Então, eles fizeram o cerco, e ali há as famosas 3 levas de cativos. A primeira leva de cativos vão aí um dos personagens mais conhecidos do meio dos profetas, que é Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que lá na Babilônia tem seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são levados já na primeira leva de cativos. Porém, em Judá, em Jerusalém, havia profetas que estavam profetizando o cativeiro. Jeremias profetizava o cativeiro, vai ser um cativeiro, teremos 70 anos de cativeiro, vocês têm que se arrepender. Mas o que acontecia com Jeremias? Ninguém dava crédito para ele. Haviam falsos profetas que se levantavam e diziam o seguinte, não, são 2 anos de cativeiro só, a gente vai, em 2 anos nós vamos voltar. E Jeremias falando, são 70 anos de cativeiro, vocês têm que se arrepender. E eles não deram ouvidos ali à voz de Jeremias. Outros profetas profetizaram, mas Jeremias é o que mais se destaca nessa atividade, porque ele foi o que profetizou mais tempo, foi o que fez profecias mais duras e foi o que foi mais perseguido. Além dele ter a perseguição do seu povo, ele não teve crédito dos seus familiares, foi impedido por Deus de se casar, foi perseguido por dentro, por fora, foi lançado ali no poço, apanhou, enfim. Tanto é que, quando Jerusalém é sitiada e destruída, ele chora e se lamenta, porque ninguém deu ouvido para aquilo que ele falou. Então, nós vemos que Judá também teve seus erros, também teve seus pecados, também teve seus reis ímpios, seus profetas desviados, seus sacerdotes corruptos, que também levaram o seu povo à derrocada. E Deus levantou uma nação inimiga para punir o seu povo. Mas a Babilônia tinha uma maneira diferente de dominação. Ela levava as pessoas para a Babilônia para aprenderem a língua dos caldeus. Então, ele pegou o pessoal da realeza, as mentes pensantes, os mais inteligentes, de maiores formação, e levou todo mundo para a Babilônia para aprender a língua e a cultura dos caldeus para viver na Babilônia. E na segunda leva de cativeiros, nessa segunda leva, que Ezequiel está presente, um profeta também importante, já fica ali às margens do rio Quebar, e na cidade de Jerusalém, quem fica lá? Ficam os pobres, as classes mais baixas, e pagando altos impostos com o rei que foi colocado lá, a mando da Babilônia. Então, assim, quem ficou em Jerusalém ficou com uma cidade destruída, com os muros derribados, com o templo destruído, com todos os utensílios sagrados do templo e preciosos, todos eles feitos ali, banhados a ouro, levados, ou seja, não tinha muros, não tinha portões, não tinha templo, e quem estava ali era o povo pobre, que ainda estava com o rei a mando da Babilônia e pagando altos impostos. Ou seja, o povo numa situação muito difícil. E foi o que aconteceu. Então, o povo ficou vivendo nessa situação durante todo o período de cativeiro, que foi o período que Jeremias profetizou, que foi o período de 70 anos. Ou seja, Jeremias profetizou e sua profecia se cumpriu. Então, perceba a diferença que houve entre Israel e Judá. Israel teve toda aquela questão do povo perder a sua identidade cultural, e Judá não houve essa perda da identidade cultural. Por quê? Agora vem um ponto muito interessante, que a Babilônia, apesar de levar todo mundo para lá, ela permitia uma liberdade religiosa por causa de ser um império politeísta. Então ela permitia que cada um ali cultuasse o seu Deus. E na Babilônia, os cativos da Babilônia, eles tentaram manter a sua identidade cultural lá.
Então, eles tentaram criar um meio de manter a sua identidade cultural. Então, o que aconteceu no cativeiro da Babilônia? Eles criaram um local que eles podiam se encontrar para estudar a lei e copiar a lei. Que local é esse? A sinagoga. Então, a sinagoga, ela surge no contexto do cativeiro babilônico. Então, é dentro do contexto do cativeiro babilônico que os cativos que lá estavam criaram ali um local que ia ser uma espécie de centro cultural judeu. E ali eles iam pegar a sua lei e copiar a lei. E essa prática de copiar a lei, que surge também no cativeiro, dá origem ao movimento que persistiu até o período de Jesus, que foi o escribismo, que foram os escribas. Se você copia ao mesmo tempo a sua vida toda, dedica a sua vida toda a copiar o mesmo texto, você acaba sendo um especialista naquele texto. Então, por isso que os escribas, eles eram chamados de doutores da lei, porque eles se dedicavam a vida inteira a copiar aquele texto. Tudo isso não dá para escrever na lição, né? Eu estou trazendo informações a mais aqui para enriquecer aqui o conteúdo da lição. Então, foi dentro do período do cativeiro que surgiu a questão do escribismo, das sinagogas, e foi uma maneira que eles criaram para manter a fé judaica viva longe do templo. Porque tudo da fé judaica girava em torno do templo. E não tem mais templo, e eles estão longe do templo. E não existia mais templo, nem os utensílios. Então isso foi criado, a sinagoga foi criada para se manter a cultura judaica viva. E ela se manteve viva. Se manteve viva, tanto que quando o cativeiro termina e o povo volta do cativeiro, tem a lista do povo que voltou, tem genealogias, eles conseguem ver ali mais ou menos a quem pertenciam as terras. Então eles conseguem voltar para sua casa e conseguem manter a sua cultura viva, por causa dessa liberdade, assim, entre aspas, né? Que eles estavam cativos, então não tinham liberdade, mas essa liberdade, entre aspas, religiosa, que eles tinham ali na Babilônia. Tô conseguindo ser claro, irmão? Tô indo rápido demais? Tá tranquilo? Pelo menos para mim tá ótimo, tá excelente. Então, esses são aqui, basicamente, os contextos do cativeiro, do Reino do Norte e do Reino do Sul, tá? E o povo judeu, ele leva esse nome porque a identidade cultural que permanece é a do Reino do Sul. E o do Reino do Sul, quem permaneceu foi a tribo de Judá. Então, por isso que o povo que permanece é chamado de judeu, porque eles são descendentes de Judá. Então, e todas as outras tribos ficaram samaritanos, porque foi toda aquela mistura ali que nós já falamos no início. Mas aqui, no tópico 3 agora, tem Deus não desamparou o seu povo. Não há nada que aconteça sem que Deus revele seus profetas. E Deus, ele levantou profetas para avisar que isso ia acontecer. Eu falei um pouquinho de Jeremias, mas tem um profeta que eu gosto muito, que é o Abacuque. Porque Abacuque é um profeta diferente. Quando a gente abre o livro de Abacuque, a fórmula, digamos assim, de um livro profético, vem lá, profeta tal, filho de tal, chamado do ano tal, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. O livro de Abacuque não tem nada disso. Ele começa orando ao Senhor e reclamando da injustiça, da violência, da opressão, de tudo de ruim que estava acontecendo e questiona Deus por que tudo aquilo estava acontecendo. Deus responde, ele não se dá por satisfeito e continua a reclamar com Deus. E até que Deus chega a dar um checkmate nele, manda ele ficar literalmente, cale-se diante de mim e fala para ele, ó, o que eu estou fazendo é para que todos saibam, entendam que eu sou o Senhor, então isso é para que se cumpra a minha palavra. Então ali, o Abacuque, ele fala para o Senhor de todas as injustiças que ele está vendo, sobretudo durante o cerco da Babilônia. Então, ele fica indignado com aquela situação. E o sentimento de indignação, ele é um dos mais difíceis de se lidar. Porque você está tomado por um senso de justiça, você sabe que está certo, mas você não tem poder para mudar nada.
Então é meio desesperador o sentimento de indignação, sabe? Então por isso que a pessoa às vezes fica meio até desnorteada quando ela está muito indignada. Porque ela sabe que está certa, mas ela não tem como mudar. Abacuque, ele estava certo naquilo que ele estava falando. Mas era da vontade de Deus que o povo passasse por aquele cativeiro. Por quê? O povo havia desobedecido, havia desabandonado. E Deus falou: se vocês abandonarem, eu vou levantar uma nação estrangeira e vou levar vocês cativos. E o povo dobrou a aposta, desobedeceu e veio uma nação e levou eles embora. Então, a resposta que Deus dá para Abacuque é uma resposta assim, o seguinte: ó, o mal tem o seu tempo determinado para acabar. E ponto, não vai acabar agora, nem vai acabar do jeito que você quer. Mas ele vai acabar, o tempo dele está determinado. E quando Abacuque ele termina o seu livro, ele termina com um dos hinos de louvores mais bonitos que tem na Bíblia Sagrada. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, os currais não hajam vacas e não haja mantimentos, né? O produto do oliveira minta, todavia eu me alegrarei ao Senhor. Então nós percebemos que Abacuque, por mais que ele estava tomado por um sentimento de indignação muito grande, ele foi convencido pelo Senhor de que o mal tem o seu tempo determinado para acabar. E não vai acabar agora do jeito que eu quero. E Deus está no controle da história. Né? E aí tem o Jeremias, que eu já falei um pouco dele. E agora nós temos o último profeta aqui, que é o Ezequiel. É um pouquinho mais novo que o profeta Jeremias. E ele também foi um profeta muito importante, que ele também profetizou nesse período aí do cativeiro, e ele teve uma atuação muito importante também para o retorno do seu povo, com todas as visões que ele teve ali, algumas visões perturbadoras até, algumas muito difíceis de serem entendidas. São os livros aí que têm as visões mais difíceis de serem interpretadas aí, de Ezequiel e de Zacarias. Zacarias já no período pós-exílico. Então, nós percebemos aí que Deus, em momento nenhum, ele desamparou o seu povo. Por mais que a consequência dos nossos pecados ela permanece, como a consequência do pecado do povo de Deus permaneceu, como diz o título da lição, é um exílio e uma esperança. E a esperança era esse retorno do cativeiro e a restauração da nação de Israel. Então, quando o povo retorna, o Salmo 126 já diz, né? Quando Deus restaurou a sorte, aqueles que voltavam de Sião estavam como que sonham. A minha língua se encheu de júbilo, minha boca se encheu de riso. Estavam como os que sonham, porque eles estavam vendo uma profecia, uma promessa se cumprindo. Eles estavam retornando. E ali, já com Esdras e Neemias, nós já vemos toda a restauração da cidade e tudo mais. E se nós formos ver todo o controle da história, né? Até a formação da nação de Israel hoje, nós já vemos que Deus está no controle da história. Porque é uma nação pequenininha, né? É menor que o estado do Sergipe, que é o menor estado do nosso país, cercado de povos árabes por todos os lados, que há várias nações ao redor do mundo que querem um fim da nação de Israel. É a única nação do mundo que outras nações querem que deixe de existir a nação de Israel, e ela está viva até hoje. Então tem a Guerra dos 6 Dias, tudo aquilo, tem ataque terrorista até hoje, se eles não tiverem lá uma bateria antiaérea forte, eles bombardeiam a cidade o tempo todo. Então, assim, a existência até da nação de Israel hoje é um sinal de que Deus está no controle da história. Então, assim como ele cumpriu todas as promessas que foram feitas no passado, aquelas escatológicas que ainda estão para serem cumpridas, elas vão se cumprir. Então, é isso. Para ir encerrando a lição, ele é um Deus que ele permite que a consequência do nosso pecado ela permaneça, mas ele é um Deus que restaura a nossa sorte, assim como ele restaurou a de Israel.
Amém? Então é É. isso. Espero ter contribuído, ter dado aí uma boa contribuição para hoje. Sim, com certeza, deu uma contribuição maravilhosa, ainda com muitos detalhes que na aula a gente não consegue, nem mesmo aqui no auxílio teológico tem, né? No auxílio didático tem, mas foi É muito porque bom. é uma falta de espaço, né? Não tem, a gente não tem, tem que ter uma limitação de caracteres do tamanho da revista, então não dá para colocar tudo, né, que a gente gostaria de colocar aqui. Então a gente põe os principais pontos, mas na aula a gente tenta trazer algumas coisas a mais para contribuírem. Uhum. É sim, e também até mesmo para, se a gente for fazer a leitura da revista e ainda fazer o comentário, que às vezes a gente quer deixar o aluno interagir, participar, perguntar, fazer a leitura, porque às vezes eles não participam assim tão ativamente como a gente Uhum, gostaria. Então a gente cede a oportunidade para ler. E na sala de aula, normalmente eu não consigo fazer a leitura toda, né? uhum, Dependendo dos alunos, né? Depende, às vezes a gente recebe uma classe com uma leitura mais desenvolvida, outros com a leitura menos desenvolvida. Então, se a classe toda tem assim uma boa leitura, faz uma leitura mais rápida, uma compreensão melhor, então a gente consegue fazer a leitura. Ou então a gente pega alguns pontos, geralmente nos slides, eu gosto de colocar alguns pontos, e faço a leitura assim dentro dos slides e em cima do conteúdo da lição eu faço o comentário para a gente conseguir abordar toda a lição e ainda ter um complemento visual ainda e ainda dar a oportunidade para eles participarem, né? Porque de fato o nosso tempo é pequeno, é tanta coisa boa que a gente quer compartilhar, né? E nem sempre dá certo. Mas, oh, que maravilha! Deus que abençoe poderosamente. Muito bom. É, a nossa dinâmica de hoje, que eu vou propor, eu vou apenas explicar como que ela é, porque eu acho que eu vou ter que fazer um rios aqui. Vamos precisar de quê? De uma vasilha com água, pouca água, tá? Uma vasilha com pouca água. E é uma espécie de mágica. É uma espécie de mágica que nós vamos fazer. Vou precisar de duas folhas, ou melhor, uma folha inteira com, pela metade, duas metades, né? Em uma folha, eu vou molhar a folha e tiro ela e dou uma unida nelas duas e escrevo alguma coisa. Aqui eu escrevi vencedor, tá? O contrário aí, por causa da câmera frontal. Ah, é. E aí, depois que eu escrever em cima das duas, eu descarto essa que está escrita e entrego essa daqui para o nosso aluno. E aí eu levo a vasilha para a sala de aula. E quando ele imergir na água a folhinha, vai aparecer o que está escrito, que é exatamente o que eu já escrevi aqui. Qual é o objetivo da nossa dinâmica? Dizer que Deus tem uma história escrita, né, pronta para nós. Que inicialmente, essa daqui, ó, ela está escrito aqui. Só que a gente não está vendo, porque a gente vai ver quando esse papel for molhado. E aí, quando ele for molhado, é que vai aparecer o que está escrito aqui. Eu vou preparar um rios. Essa daqui eu já descartei, né? Que eu vou lá, molho, tiro ela molhada ainda, junto com uma seca que não foi usada, escrevo. E aí, depois que eu escrevo, eu descarto a que está escrita e vai ficar uma aqui um pouco molhada, mas que tem uma escrita aqui que não vai dar para ver agora, só vai dar para ver quando molhar. E eu vou colocar para secar essa daqui que está escrita, mas não está visível. E levo para a sala de aula e vou levar a vasilha com água também. Pode ser uma vasilha menor, porque essa aqui é minha maior, porque o papel é grande. Deus tem uma história escrita para cada um de nós. E para cada pessoa, ele tem um propósito. E eu só vou conhecer a história que Deus tem para mim quando eu entrar no mundo dele, na ideia dele, aceitar o plano, aceitar o projeto, deixar que ele conduza a minha história. Então eu vou descobrir
Qual é a história? Então, eu vou dar para cada um aluno um papelzinho, pode ser menor, que esse aqui é grande. Qual é? Nós vamos passar aí pelos personagens da revista, né? E nós tivemos aí Davi, guerreiro, coloca uma folhinha com escrito guerreiro. No primeiro momento, o aluno não vai saber, né, o que ele é. Mas quando ele colocar a folhinha dele aqui na água, ele vai descobrir que história que Deus tem para ele. Que é guerreiro, tem Sansão, forte, Josué, valente. E a gente vai passando aí pelos personagens e cada aluno recebe uma folhinha com uma história, né? Aí, assim, de forma subjetiva, né? Simplificada, do que ele é. E aí, a gente encerra com essa dinâmica aí, fechamos o trimestre. Se tiver oportunidade aí, né? Faz um café da manhã para os adolescentes. Faz um movimento diferente aí que acredito que eles vão gostar, né? Se chamou adolescente para comer, aí a aula fica boa, né? Ai, Deus. Mas então, professor, satisfação imensa. Muito obrigada mais uma vez. Você, professor, que vai ver no final. Geralmente eu faço a aula na quinta-feira às 14 horas. Mas eu faço esse horário porque vocês já viram um movimento aí de criança em casa, é o horário que eles estão na escola, né? Aí o professor tem o seu trabalho, né? Nesse horário, não pôde estar aqui, a gente agendou aqui para a noite. E então nós vamos colocar, eu vou colocar lá no YouTube, vai ficar disponível no YouTube. Eu geralmente faço as lives no YouTube. Estava tendo um probleminha, então a gente veio fazer aqui. Mas fica aqui. Vai para o YouTube, assista, compartilha, siga aí o professor Tiago Panzariello. Certamente ele vai estar aí em outras, né, comentando outras revistas. Você faz comentário só dos adolescentes? Ah, não, né? Fez dos juvenis. É comentarista. Passou no tema que ele quiser fazer, ele vai. Meus dois trabalhos. Pois é. Juvenis, aqui, ó, uma viagem pelo Antigo Testamento e a história do povo escolhido de adolescente. Maravilha, maravilha. E aí, siga a gente aí nas redes sociais, a gente tá aí, tem sempre conteúdo diário no meu perfil, eu sempre posto, leitura diária, que der aí pra gente postar e compartilhar para contribuir na escola dominical, a gente faz. Professor, muito obrigada. Vamos encerrar. Pode ter a liberdade para fazer oração de encerramento. Foi brilhante e acredito que continuará sendo para a glória de Deus. Amém, professora Jaqueline. Eu estou muito honrado pelo convite. Muito obrigado mesmo por ceder o seu espaço, o seu público, tanto no Instagram quanto no YouTube, para que eu pudesse estar aqui dando uma explanação da lição, para que o seu público possa me conhecer mais de perto, né, um pouquinho. Estou muito feliz e honrado pelo convite, muito obrigado mesmo. Tá? Eu e minha família nos sentimos muito gratos por essa oportunidade, porque, querendo ou não, uma forma também do nosso ministério estar alcançando aí um número maior de pessoas. Tá bom? Não só através aqui da página impressa, mas agora através também da minha voz. Tá bom? Fico muito feliz. Muito obrigado mesmo pelo convite. E quando precisar, estamos à disposição. Vamos orar para que novas oportunidades surjam. Não só nas lives, mas como também para escrever. E aí a gente pode aparecer aí mais vezes. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Amém. Pode orar para a gente encerrar? Sim. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado, Deus, pela vida da professora Jaqueline, Deus, por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida dela, a vida da família dela. Que o Senhor venha dar crescimento e alcance ao seu trabalho nas redes sociais, ó Pai. Que ela venha ter cada vez mais relevância e venha alcançar cada vez mais jovens e adolescentes para a glória do seu nome. Que ela venha continuar sendo relevante não só nas mídias
digitais, não só na internet, como também na sua igreja, que o Senhor venha abençoar e expandir o trabalho dela cada vez mais, ó Pai. Derrama as suas bênçãos sobre a vida dela de forma rica e abundante, ó Deus. Toma também a minha vida, a vida da minha família, ó Deus, e eu quero lhe agradecer por esse passo, por essa oportunidade e pelo alcance que nós tivemos aqui hoje, ó Pai, e pelo alcance que ainda teremos quando esses vídeos forem publicados. Deus, muito obrigado por essa oportunidade. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Nós precisamos de Ti, somos carentes de Ti e só temos a agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Agradeço por esse período, por esse momento, ó Pai, e nos dê um final de semana abençoado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família poderosamente, sua esposa, seus filhos, seu ministério. Que as bênçãos de Deus te alcancem onde você estiver. Amém. Em todo e qualquer lugar, que elas te persigam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada. Fique com Deus. A paz do Senhor. Fica com Deus. Deus te abençoe, viu? Foi uma honra. Deus, tchau. Também. Tchau, tchau.